Como vencer a insegurança? A insegurança, com certeza, é um dos maiores inimigos, impedindo você de alcançar as vitórias. E essa resposta nós vamos obter na Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje você vai superar a insegurança. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Com muito carinho, abra sua Bíblia para juntos obtermos as respostas de Deus sobre o problema da insegurança. Nós vamos fazer a leitura então a partir do verso 1, quando a Bíblia diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O inimigo de nossas almas, bem como o inimigo de nossas almas e todos aqueles que tentam nos atrapalhar como seres humanos, que não ouvem a Deus, ouvem o inimigo, tentam frear as nossas vitórias. E a base principal para frear as nossas vitórias, aumentando a nossa insegurança, é a mesma ferramenta que Satanás usou, tentando então desestabilizar Jesus Cristo quando ele faz a seguinte afirmação, ou em forma de pergunta, mas uma pergunta afirmativa. Você acha que isso é possível? Eu digo para você que é quando ele diz assim, se és filho de Deus. E essa expressão, se és filho de Deus, é unicamente para semear no coração de Cristo dúvida de quem seria Cristo. A insegurança se baseia exatamente quando você se enche de dúvidas, se você tem condições então de obter a vitória, e essa dúvida então faz com que você muitas vezes não chegue a realizar aquilo que precisaria fazer para então obter a vitória. Jesus Cristo, a esta palavra do inimigo, então, olha como Jesus Cristo, então, ele vai responder no verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. É a primeira expressão de Jesus Cristo. E para você vencer a insegurança, deixa eu te dizer uma coisa, a resposta está na boca de nosso Deus, através dos profetas, através então da palavra de Deus, da Bíblia. Quando nós nos afastamos da Bíblia, nós perdemos a segurança, porque Deus é o autor da sua vida. Ele é o autor da minha vida e ele deixa então uma estrutura para nós seguirmos, se temos condições então de seguirmos de cabeça reta, levantada. A resposta de Jesus então começando é uma resposta para você e uma resposta para mim, quando Jesus Cristo diz assim, está escrito. Quando Satanás tenta então dizer para você que você é pecador e por isso você não tem a salvação, o que Jesus Cristo disse sobre os pecadores? Ele não disse, por acaso, que veio buscar e salvar aquele que estava perdido? Então, quando alguma afirmação vem contra você, quer seja ela de uma pessoa ou que ela venha na sua mente, a sua melhor defesa para isto é, na verdade, a palavra de Deus. Assim como Cristo disse, está escrito, então você pode dizer, e o mais importante, dizer para você mesmo, está escrito. Agora, para você dizer que está escrito, você precisa estudar a palavra, você precisa estudar a Bíblia, para que você possa conhecer. E eu te dou os parabéns, porque é isso que você está fazendo aqui comigo. Nós estamos estudando a palavra de Deus, para que ela então possa encher o nosso coração de fé, de esperança, de amor e agregar à nossa vida cada dia mais e mais força. Ainda na palavra de Deus, eu convido você a ler agora o próximo texto,
sendo Mateus 4, verso 5, quando a palavra de Deus diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você observa agora que o próprio Satanás, ele também diz a expressão está escrito. E olha que nós estamos em meio à pandemia e conseguimos ver muita gente falando está escrito de uma forma a enganar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. O próprio Satanás se usou da Bíblia citando os Salmos, quando disse para Cristo: olha, os seus anjos serão dada então uma ordem para não deixar você tropeçar em nenhuma pedra, então atira-te para baixo. Só que a resposta de Jesus Cristo a esta utilização indevida da Bíblia por parte do inimigo de Deus é um alerta para mim e para você hoje, nesses dias atuais, inclusive nesses dias de pandemia. Quando Jesus Cristo responde assim na palavra, verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, como cristão eu fico muito triste de ver na pandemia pessoas não respeitando as medidas restritivas, pessoas não respeitando então as leis e utilizando inclusive a Bíblia para dizer que se eles usarem máscara, se eles então manterem o distanciamento, eles não confiam em Deus. Eu quero que essa resposta de Jesus Cristo, ela entre no seu coração, quando Jesus Cristo fala que nós não podemos colocar Deus à prova. Aquilo que você pode fazer é seu papel fazer. Aquilo que eu posso fazer é meu papel fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho condições de fazer. E Deus não vai fazer aquilo que você tem condições de fazer. É certo que Deus pode nos livrar do vírus, do Covid, é certo que Deus pode nos livrar da morte. É claro que Ele pode nos livrar da morte. Mas você tem um papel a desempenhar. Eu tenho um papel a desempenhar. E quando você obedecer às leis, isso não quer dizer que você não tem fé, e muito menos que você é inseguro quanto, então, aquilo que você confia, mas muito pelo contrário. Você estará fazendo a sua parte, como Jesus Cristo diz para o inimigo. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É claro que eu posso fazer então uma coisa, fazendo também a outra. Eu posso fazer a minha parte, pedindo a Deus então que Deus opere aquilo que eu não consigo fazer, mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim, Deus não vai fazer por você. Se a dúvida vem então, e eu tenho algo para fazer, Deus não vai pegar você, Ele não vai te empurrar, Ele não vai então forçar que você realize aquela ação, mas Ele vai dizer para você que Ele está contigo, que Ele te dá força, que Ele te fortalece. Se uma parte então é você tentar, a outra parte então é Deus abençoar para que dê certo. Mas você, meu querido, você tem que fazer a sua parte, confiando que Deus está com você. Você então faz a sua parte e você então vai obter a vitória. A palavra de Deus, ela continua dizendo para a gente, e eu gostaria de ler mais uma vez a Bíblia, quando ela diz assim em Mateus capítulo 4, no verso 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Verso 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Antes de pensar no que Jesus responde para Satanás, qual texto que Jesus vai usar,
Eu quero conversar com você rapidamente sobre a proposta de Satanás para Jesus Cristo. Tudo te darei se prostrado me adorares. A intenção de Satanás era oferecer uma vitória mais fácil para Jesus Cristo. Aquilo que teria aparência de vitória, na verdade, não seria só a derrota para Cristo, mas a derrota, então, para todos nós. Essa derrota se daria porque quando Satanás oferece para Cristo, então, toda a vitória sem passar pela a cruz do Calvário, sem passar por dor, sem passar pelo sofrimento este que garantiu a minha vitória, que garantiu a sua vitória, Satanás tentou oferecer facilidade para Cristo pelo preço mais alto do universo, que seria a condenação da humanidade. Assim, isso serve de alerta para mim e serve de alerta para você. Se uma proposta ela for muito fácil, sabe? Se ela promete coisas demais da conta e se a dificuldade ela é mínima ou nem existe, meu irmão, isso é uma cilada. Não existe coisa fácil com recompensa grande. Pode existir algo simples com recompensa grande, mas ainda assim, para grandes vitórias, você sempre vai necessitar de grandes lutas. Se uma proposta se parecer muito florida para você, sem dificuldades, desconfie. Olhe com mais atenção, investigue. Investigue, porque Satanás, ele é mestre em oferecer para nós caminhos mais fáceis. O próprio Cristo disse que nós teríamos dificuldades neste mundo, mas ele disse que no meio das dificuldades ele estaria conosco. Satanás muitas vezes oferece então facilidade para nós, como ofereceu facilidade aqui para Cristo. Só que assim como Cristo citou a palavra de Deus para ele, eu tenho que citar a palavra de Deus às vezes para mim mesmo, inclusive. Para então os inimigos, para as ideias mais fáceis que vêm na minha mente. Na resposta de Cristo nós temos um caminho muito diretivo sendo apresentado para mim e para você. Quando Cristo diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, Jesus estava dizendo para Satanás, o Pai preparou um plano para mim, neste plano, embora eu morra, eu vou vencer. Se Cristo tivesse então ido nos caminhos fáceis do inimigo, a derrota estaria certa para ele, bem como para mim. E cada vez que eu opto então por um caminho fácil, eu não alcanço a vitória, e aí eu não alcanço a vitória de novo, e isso vai fortalecendo a minha insegurança. Trace uma meta, faça um planejamento, e nesse planejamento trabalhe ele com calma, com tranquilidade, peça orientação a Deus, e quando você pede orientação a Deus, você recebe a ajuda de Deus para você então ter um plano e um plano estratégico para que você então possa alcançar as suas vitórias. Agora, para vencer a insegurança, a base central está em você confiar na palavra de Deus, quando Cristo apresenta para você, para a sua vida, um plano de vencedor. No verso 11 ainda do capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, com isso o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. A vitória de Cristo sobre Satanás representa a minha vitória também sobre Satanás. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a insegurança através da dúvida que o inimigo semeia em nosso coração e que ele faz as pessoas trazerem para nós também, quando as pessoas dizem que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não consigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É verdade que sozinho você não pode, você não consegue. Mas se Cristo Jesus estiver com você, se Cristo Jesus estiver do seu lado, então, meu amigo, você pode dizer que você é mais do que vencedor. Eu posso dizer, eu sou mais do que vencedor.
se Jesus Cristo está comigo e se eu tenho uma palavra de Deus para guiar os meus passos, então eu não vou duvidar ainda que o inimigo venha me afrontar. Eu vou confiar na palavra de Deus, eu vou avançar e a vitória de Cristo vem sobre mim para que eu possa então, de vitória em vitória, alcançar a vitória final. Eu espero de todo o coração, meu amigo, minha amiga, que você alcance a vitória sobre qualquer ponto de insegurança em sua vida. Em primeiro lugar, confiando na palavra de Deus, confiando no plano de Deus para a sua vida e confiando que Jesus está com você para você então poder agir, para você ir em frente. Assim eu sei que você vai ter a vitória através de Cristo Jesus. E é por essa razão que eu quero abençoar a sua vida através de uma oração nesse momento. Senhor Jesus Cristo, eu te suplico que o Senhor abençoe esse teu filho, essa tua filha, Pai. O Senhor arranque todo ponto de insegurança que existe na vida dele e na vida dela, para que, Senhor, cada dia mais nós possamos avançar para conquistar os nossos alvos e avançar também para conquistar os seus alvos na nossa vida, Senhor Deus. Assim, Pai amado, assegure a este filho, a esta filha, a vitória no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, eu sei que você foi abençoado com esta palavra e eu quero que você abençoe outras pessoas também com essas mesmas palavras. Compartilhe o nosso vídeo, deixe lá no comentário como Jesus tem te ajudado, fale um pouquinho sobre as suas vitórias e eu sei que cada dia mais a curtida que você vai dar nesse vídeo, ela vai representar também as suas vitórias na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.